Eu vou convidar todos os vereadores e vereadoras, né, os convites serão providenciados pela presidente aqui, e no dia da instalação da frente parlamentar se faz a abertura dos trabalhos pelo vereador responsável, a assinatura dos vereadores interessados em integrar a frente parlamentar, convite para as autoridades de saúde, que esse é o grande objetivo, como é um tema polêmico e da saúde, nós temos que ter médicos e cientistas. Então, existe toda essa preocupação, mas só o fato de ser anunciada ontem a quantidade de médicos, mensagens, dirigentes de hospitais que eu recebi foi muito grande. Então eu fiquei satisfeita, porque a intenção é justamente essa. A minha intenção, eu não sou médica, a minha intenção é, como política da capital do Rio Grande do Sul, trazer para debate e esclarecimento um tema que divide opiniões, que existem duas correntes. A vereadora Mônica, Guilherme Macalossi aqui, tudo bem? Tá me ouvindo? Para ouvir, mas cortou um pouco. Tá me ouvindo, vereadora? Tudo bem? Como vai? Boa tarde. Vereadora, por certo, há uma discussão entre médicos brasileiros em relação ao tema, mas parece haver um consenso em termos globais, pelo menos quando se diz respeito às agências internacionais de saúde, como, por exemplo, Federal Drugs dos Estados Unidos, Federal Drugs Administration, que é a Anvisa americana, a própria Anvisa brasileira, também a europeia, a Agência Europeia de Medicamentos, não recomendando tratamento precoce para coronavírus. Eu pergunto, o que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre poderá descobrir que já não foi examinado por esses órgãos importantes globais e que são de referência na questão de orientação em tratamentos de problemas pandêmicos? Muito simples, Guilherme. Eu quero trazer esse tema que é tão polêmico e que divide opiniões, justamente, que tem ambos lados, né, médicos a favor e contra. Quero trazer para debates, para esclarecer, para avaliar riscos e benefícios. Porque o que é muito interessante é que eu escuto, e as pessoas também comentam isso, que com todas essas informações que tu falasse, que nós sabemos que existem, né, médicos tomam, existem médicos que defendem, então nós precisamos que isso seja esclarecido num amplo debate com autoridades na área da saúde. Esse é o objetivo. Eu, como vereadora, como líder de uma bancada que representa uma camada importante da população de porto-alegrense, eu tenho obrigação de trazer todo o tema que é polêmico e que interessa à população. E é isso que eu estou fazendo. Agora, não me compete de forma alguma aqui dizer que está certo ou que está errado o tratamento precoce. Isso será definido pelos médicos, será debatido. Para a gente ter uma ideia, no dia de ontem, eu recebi de um dirigente do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Nazi, a ideia, assim que soube da criação da frente parlamentar, a ideia de se criar um grupo de estudos sobre esses remédios. Então, as coisas acontecem assim. A ciência requer pesquisa, debate, estudos. Se nós voltarmos no tempo, várias foram as doenças que não se sabia bem que remédio usar. Aí uns determinavam que não era recomendável e com o passar do tempo foi se aprimorando. Eu acho que cabe sim esse debate e para essas autoridades. Mas a senhora sabe que os principais estudos randomizados, controlados, cegos dos centros de pesquisa do mundo demonstram que não é efetivo. Sim, mas nós vamos tratar justamente desses estudos que dizem o contrário, vão debater com médicos que atestam
que tem sim, né, que ajuda no tratamento do coronavírus. Então é isso que nós queremos, o esclarecimento frente à população de matérias que estão sendo anunciadas como contrárias, né, que não recomendam, e médicos que defendem, digamos, eu ouvi uma live muito interessante do Dr. Zimmermann, que será convidado também. Então eu quero a opinião de médicos especialistas que possam debater, que possam esclarecer para a população. Eu não me dou por satisfeita com um tema encerrado, quando eu sei que existem duas correntes que defendem e correntes que são contrárias. Nós temos a obrigação, como parlamento, como legislativo, de trazer o assunto para debate, para esclarecimento. Essa é a minha função. Muito bem. Qual é o próximo passo agora, vereadora? O próximo passo é eu criar o espaço, né, online ou presencial, para que essa frente seja instalada e montar o perfil, os convites para os vereadores, para os médicos, né, afins dessa área. Então, na outra semana, começa a se desenhar como será essa frente, quantas reuniões, ela pode durar um período legislativo inteiro, mas não será o caso, porque nós rezamos a Deus que a pandemia seja curta e o interesse é justamente nesse período que ela funcione, que ela traga para debate esses médicos e cientistas. Então, eu vou instalar a frente ou de forma remota ou presencial. E isso eu saberei na próxima semana. Eu já entrei em contato com a diretoria legislativa da Câmara Municipal de Porto Alegre e farei uma reunião na semana que vem justamente para saber como será essa instalação da frente e as reuniões subsequentes. Vereadora, até queria fazer mais uma questão para a senhora. O placar, se eu não estou enganada, foi 26 votos a 6, isso? Sim, 26 votos a 6. Senhora, teve algum tipo de resistência na votação para essa criação? O que o pessoal da oposição falou? O que dá para contar para nós no clima da votação de ontem? Olha, nós até hoje conversando de manhã sobre essa votação, ela me surpreendeu, porque eu achei que seria uma votação que causaria grandes polêmicas, debates e embates, mas não foi o que aconteceu. A própria oposição, de forma muito respeitosa, deixou a votação acontecer sem nenhum tumulto. Algumas pessoas, como vocês puderam ver, 6 votos, votaram contra, que eu me lembro assim, de algumas pessoas. O vereador Pedro Ruas votou contra, o vereador Roberto Robaina votou contra, o pessoal votou contra, e eu acho que o vereador Sequim não estava na sessão. Mas foi um número bem expressivo, 26 para 36, sendo que o tema é polêmico e divide até as autoridades em saúde, gerar as autoridades políticas. Então, eu fiquei bem satisfeita. Muito bem. Então, tá bom, vereadora. Obrigado por conversar com a gente, tá bom? Vamos continuar acompanhando, então, os trabalhos e a gente fica aqui à disposição da Câmara para qualquer esclarecimento. Tá bom, vereadora? Tá bom, um abraço, uma boa tarde para vocês. Tchau. Um abraço, bom trabalho, boa tarde também. Tá aí, vereadora Mônica Leal, então, que criou aí a Frente Parlamentar para avaliar os possíveis benefícios do tratamento precoce contra a Covid-19 por 26 votos a 6, é isso? 26 votos favoráveis a 6 contrários. Eu achei até que ia ser um pouquinho mais apertada essa votação, Cláudio Macalossi. Em geral, na Câmara de Vereadores, as frentes são aprovadas sem muita discussão. E não existe um limite para o número de frentes parlamentares que são criadas, o que eu acho que é um problema regimental. Porque fica criando frente sobre qualquer assunto, dizer, e daí as frentes que são realmente importantes, que são realmente necessárias, acabam sendo prejudicadas porque o trabalho é dividido entre outras áreas que não necessitariam. Essa, por exemplo, para mim é uma tremenda perda de tempo. E por isso eu perguntei o que a Câmara de Vereadores pretende apresentar que já não tenha sido investigado
pelo Federal Drugs Administration, que é a Anvisa americana. É só isso que eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber qual que é a linha de pesquisa que não foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, que está sendo supostamente, maravilhosamente desenvolvida na Câmara Municipal de Vereadores. É só esse o meu ponto. É tempo precioso sendo perdido em discussões inócuas. Vamos reestabelecer o parâmetro. Medicina baseada em evidências. Uma pesquisa randomizada, duplo cego controlada, é uma prova científica. A observação clínica é achismo. Muito bem. Outra questão também importante, que é a questão falando da pandemia, da reabertura do comércio agora nesse final de semana. Reabertura não, da flexibilização dos horários do comércio para o comércio, principalmente em função da Páscoa. Isso me lembra, Guilherme e Yasmin, a questão que aconteceu em outros países, sobre as famosas ondas, né? Com as aberturas graduais, depois de um tempo de pico, de crise, e aí depois acontecia de voltar a contaminação subir novamente. Hoje nós vimos ali a Melanie trazendo para nós imagens do lockdown à brasileira, né? Sim. Lockdown à brasileira. Lockdown à brasileira. Já tem essa expressão, inclusive. Rua lotada. Né? É uma meia-boca. Pessoas usando máscara errado. É uma meia-boca total. Não apenas as máscaras erradas, mas máscaras menos protetivas, porque aí é uma coisa que as 3 esferas administrativas falharam. Muito mais valioso do que discutir tratamento precoce é distribuir máscara PFF2 para a população. Fazer uma campanha de conscientização para as medidas sanitárias que realmente previnem a Covid-19. Ivermectina não tem efeito nenhum em Covid-19, mas usar máscara adequadamente tem. Previne a contaminação, não significa que você não vá se contaminar. Sim. Previne a contaminação. Né? E nós precisamos de máscaras melhores,